Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Psique.ideias. Estamos no estúdio do Clube 3 Podcast. A nossa temática de hoje é inteligência, superdotação e altas habilidades. Para falar sobre essa temática, nossa convidada é a doutora Denise Arante. Doutora Denise, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Eu que agradeço pelo convite e estou disponível para a gente bater um papo sobre esse tema tão interessante, né? Bacana. Me permite falar primeiro o currículo da doutora, né? Doutora, ela é psicóloga, clínica, especialista em dotados e talentosos. Aprimoramento em neuropsicologia, mestre em psicologia clínica e doutora em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Pós-doutorado em ensino e processos formativos, diretora do Núcleo Paulista de Atenção e Superdotação, vice-presidente do Conselho Brasileiro de Superdotação. Doutora, esqueci de alguma coisa? Não, acho que isso. O mais importante está aí. Muito bem. Doutora, a gente começa com a perguntinha. O que é inteligência? Como ela pode ser medida e avaliada? A inteligência todos nós temos, né? A inteligência é a nossa capacidade de aprender e de se adaptar aos diferentes contextos. Então, todos nós temos inteligência e somos inteligentes, né? Quando a gente vai pensar na questão da superdotação, a gente parte desse pressuposto, então, da inteligência, né? Dessa capacidade que a gente tem de absorver diferentes conteúdos e aprender e se adaptar, né? Ter essa capacidade de adaptação. Mas aí a gente está falando de uma capacidade que é acima da média. Então, a gente tem aí alguns testes que foram desenvolvidos ao longo da história para a gente medir esse potencial da inteligência, essa capacidade da inteligência. E hoje a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza para isso, que são as escalas de inteligência, né? A VISC, a VASI, a VAIS, são escalas que a gente usa de acordo com cada faixa etária. E quando a gente aplica esses testes de inteligência, a gente tem ali o parâmetro do que é a média da população. E se a gente pensa na população brasileira, a média é um QI 100, né? Então, em média, o brasileiro tem um QI 100, entre 90 e 110, mas a média é 100. E aí, todo indivíduo que tem um potencial medido por esses testes acima da média, a gente considera essa pessoa como tendo altas habilidades de superdotação. Então, altas habilidades de superdotação significa ter uma inteligência, que todos temos, acima da média. E aí os testes podem nos ajudar a fazer essa medida. Porque nós temos duas palavras, altas habilidades e superdotação. São coisas diferentes ou no final é a mesma coisa? Essa é uma ótima pergunta, né? Sempre trazem essa pergunta para mim. Eu vou tentar explicar um pouquinho quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre elas. Então, o termo superdotação, ele vem da tradução do gifted e é um termo mais utilizado nos Estados Unidos. Ele tem um componente genético, ele vem do referencial inatista, daquela visão de que a inteligência ela é inata, né? Isso há muito tempo atrás se pensava dessa forma. Em algum momento essa visão ela foi tida como elitista, inclusive, porque lá na época do Galton, que foi um dos primeiros pesquisadores sobre a inteligência, a perspectiva era de que eu era inteligente porque eu fazia parte de uma família de pessoas inteligentes. E essa inteligência acima da média, ela costumava ser atribuída para homens brancos e de boa classe social, né? Então tinha já um viés em relação a isso. E aí essa visão ela se tornou mais elitista por parecer que a gente vai só passando de geração em geração essa inteligência e isso já vem inato, isso está posto e não tem nenhum tipo de mudança. Então esse é o do Gifted. O conceito de altas habilidades vem do high ability, vem da Europa. E ele está mais atrelado à visão sócio-histórica do Vygotsky, né? E aí, o que a gente tem, então, em termos de contexto, para a gente pensar nessa terminologia? A ideia de que na interação com o outro, na interação com o ambiente, na interação com a cultura, eu vou aumentando o meu potencial cognitivo. Quando a gente pensa nesse conceito do high ability, a gente vai remeter àquela teoria de Flynn, que fala, né, que de geração em geração a gente tem uma tendência a aumentar a pontuação do nosso QI. Em média, entre 3 a 5 pontos de QI, a gente pode mudar de acordo com algumas
evoluções de geração, né? E por isso que a gente tem pesquisas na psicologia para sempre atualizar os testes de inteligência, para que a média seja sempre 100. Mesmo que haja uma evolução desse aumento de número do QI por conta da exposição a mais conhecimento, eles atribuem, né, um avanço no QI a partir da industrialização, porque a gente começou a ter acesso a pensamento mais complexo, a melhora na alimentação, né, na nutrição, a melhora em relação a doenças. Então, são vários fatores que fizeram com que, ao longo da história, o ser humano aumentasse seus números de QI. Só que a gente sempre precisa equalizar esses testes de inteligência, para que a média seja sempre 100 e a gente tenha um dado fidedigno quando a gente utilize os testes de inteligência. Então, esses dois termos, eles são utilizados, né? Cada um tem uma fonte. Então, gifted, da visão da teoria inatista, lá do Platão. High ability, da visão sócio-histórica, lá do Vygotsky. Mas o que acontece? No Brasil, esses dois termos, eles são utilizados como sinônimos. Então, se a gente pega a nossa legislação brasileira, quando houve a construção da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva em 2008, as pessoas que estavam ali para construir esse documento tomaram a decisão de utilizar esses termos como sinônimos no Brasil. Por isso que a gente encontra altas habilidades barra superdotação, altas habilidades e superdotação, altas habilidades ou superdotação. Eles vêm de referenciais teóricos diferentes, mas no Brasil e em outros lugares do mundo, eles estão falando de uma pessoa que tem um potencial, uma habilidade acima da média em alguma área. E aí, no Brasil, o que a gente fez? A gente juntou essa ideia do genético, né, do inato e do ambiental. Por isso que a gente fala que é tão importante identificar e que a gente tem um componente genético para a superdotação, mas que a gente precisa desse ambiente para tornar esse potencial desenvolvido e expresso. Muito bem. E você tinha falado anteriormente que os testes, na verdade, são testes... esses testes são testes restritos aos psicólogos? São testes restritos ao psicólogo, né? Na educação, a gente tem testes de medida de desempenho também. Eles têm uma finalidade um pouco diferente, mas eles também ajudam a gente a entender se aquele indivíduo está dentro da média, dentro do esperado, ou se ele está acima. Mas não é o teste final, né? O teste pedagógico vai ser enviado ao psicólogo que vai concluir esse teste, não é isso? Vai fazer o fechamento. O ideal seria que a gente tivesse esse trabalho multidisciplinar, né? Os dois profissionais ali atuando juntos para mapear o perfil de funcionamento desse indivíduo, né? Dessa criança ou desse adolescente. Eu tô te perguntando porque, de repente, alguém vai querer fazer os testes em casa e não é nada disso, né? Não é nada disso, né? Tem que procurar um profissional especializado, a gente tem ferramentas para fazer esse mapeamento. Tanto a escola deveria ter essa competência, a gente sabe que nem sempre isso acontece, quanto alguns profissionais da área da saúde, especialmente psicólogos ou neuropsicólogos que têm algum tipo de formação na área das altas habilidades. Perfeito. Eu posso treinar a minha mente para me transformar no superdotado e ter altas habilidades? A gente não tem essa capacidade de se tornar superdotado pelo treinamento. O que acontece é que com o treinamento eu acesso o meu potencial, aquele componente genético que a gente estava conversando agora há pouco. Então, assim, não é porque eu sou superdotado e eu alcancei lá um QI 135 no teste de inteligência que eu vou ter sucesso na vida. Se eu não trabalhar duro, se eu não me dedicar, se eu não desenvolver habilidades e competências que a gente fala que são não cognitivas, como resiliência, motivação e outros tantos, né? Capacidade de organização, planejamento. Se eu não desenvolvo essas habilidades, dificilmente eu vou conseguir fazer um bom uso desse potencial. Então, esse treinamento, ele vem no sentido de aprimorar o meu potencial. Porque assim, vamos pensar, Orleans, é mais fácil a gente pensar quando a gente fala do esporte, por exemplo. Né? Então, vamos pensar nos grandes esportistas aí, ganhadores de medalhas olímpicas lá nas Olimpíadas recentes em Paris. Eles só conseguiram esse feito, né? Eles conseguiram ter essa alta performance porque havia um potencial, eles foram selecionados no grupo lá inicial como crianças com alguma habilidade, algum talento nessa área, foram levados para um centro de treinamento e lá eles foram aprender técnicas e foram refinar esse potencial, foram desenvolver mais suas habilidades
para que eles pudessem alcançar alta performance. E isso a gente tem que transpor também para o contexto acadêmico. Então, essa criança que ela tem esse potencial, ela precisa ser estimulada também. Ela precisa do treinamento de algumas habilidades para que ela possa se desenvolver cada vez mais e alcançar a sua melhor versão, né? E ter a sua melhor performance para poder fazer um bom uso desse potencial cognitivo que ela tem. Ah, perfeito. E o que é inteligência múltiplas? Né? E você pode sugerir uma delas para a gente poder comentar a respeito? As inteligências múltiplas, elas vêm do referencial teórico do Howard Gardner e que é muito utilizado na área das altas habilidades de superdotação, quando a gente pensa em tentar refinar um pouquinho mais o nosso olhar para entender quais são as áreas de força daquele indivíduo. Mas esse é um tema um pouco polêmico, né? Porque eu vejo muita gente da área da superdotação estudando esse tema, né? Usando esse referencial também para ajudar nesse refinamento. Eu utilizo também em alguma medida, num contexto mais qualitativo, essas informações do Howard Gardner, né, que fala aí de 8 inteligências múltiplas. Mas, se a gente for pegar do ponto de vista da ciência, a ciência diz que é um neuromito, né, que ele não tem fundamentação suficiente de experimentação para poder comprovar que, de fato, essa teoria ela é uma teoria confiável. Então, existe aí algumas pessoas que acreditam que essa teoria não é uma teoria válida. Mas, de modo geral, né, o Howard Gardner fala aí de 8 inteligências, né, a linguística, a naturalista, intrapessoal, interpessoal, a corporal sinestésica, a musical, a espiritual e a intrapessoal, né? Então, ele fala dessas inteligências e ele diz que alguns indivíduos, né, vão ter mais facilidade em algumas áreas em detrimento de outras. A existencialista também entra? A existencialista, ela está sendo estudada, mas oficialmente ela não entra ainda nesse grupo aí das inteligências que ele publicou, né, inicialmente. Ah, muito bem. E você já atendeu algum superdotado? Claro, né? Acredito que vários, né? Como é que você percebe essa questão social? É fácil adaptar as pessoas, estar em grupo? Como é que funciona? Esse é um ponto interessante, porque as pessoas tendem a achar que o superdotado vai ter problemas de relacionamento. E, na verdade, né, na minha observação e no que eu tenho lido na literatura, né, inclusive eu produzi um capítulo de livro falando sobre isso, né, em tese, né, o que a gente encontra na literatura é que o superdotado ele não tem dificuldades sociais, ou seja, ele consegue ter as ferramentas necessárias para desenvolver as habilidades sociais. A superdotação ela é um fator protetivo. Desde que a gente descubra essa superdotação e desenvolva essa habilidade, né, e o indivíduo compreenda esse funcionamento, a superdotação ela é um fator protetivo para muitas coisas. Para não desenvolver transtornos de humor, para ter as habilidades sociais desenvolvidas. Mas o que acontece? O superdotado ele tem esse potencial, essa possibilidade de ter uma interação saudável, mas muitas vezes ele faz a escolha por ter uma proximidade maior com as pessoas com quem eles têm afinidade, né? Então, muitas vezes, ele não participa de grandes eventos sociais, porque ele acha chato, porque as conversas são monótonas, ele prefere estar num grupo menor de pessoas em que ele vai poder falar em profundidade sobre os temas de interesse. Então, eles costumam fazer algumas escolhas, né? E lembrando também que grande parte dos superdotados são pessoas mais introspectivas. Então, tem a tendência a ficar muito bem sozinhos, né? Ou com poucas pessoas. Então, eles têm essa tendência a ter um grupo menor de pessoas com quem eles se identificam, mas não significa que eles não tenham essa capacidade de se desenvolver. Claro, né, que ao longo do processo do desenvolvimento existem alguns desafios, né? Às vezes a criança mais nova ou adolescente tem um pouco mais de dificuldade na interação social por achar os pares mais lentos, por achar que sabe mais. E aí a gente tem que trabalhar esses aspectos também com essa criança, com esse adolescente, para que ele possa ir desenvolvendo as ferramentas necessárias para poder conviver de uma maneira harmoniosa com a maioria das pessoas. Porque pensando nisso, deve ter um equilíbrio, né? Se ele acha essas pessoas às vezes chatas, as pessoas que estão do outro lado também devem achar o superdotado meio chato, né? Ah, não, esse papo está muito avançado, vamos excluir. E eles sofrem muito bullying? Eles sofrem bullying, né? E
Às vezes acontece isso sim, né? Estava até conversando com uma mãe esses dias e ela estava falando exatamente disso, Aham. né? O meu filho às vezes é excluído do grupo de amigos, porque quando ele começa a falar do tema de assunto, ele faz uma palestra. E as crianças vão perdendo interesse, vão saindo e pedem para ele parar de falar. Então, assim, existe uma tendência maior ao superdotado sofrer bullying, porque ele vai gostar de coisas que são diferentes das outras pessoas, Uhum. né? Uma outra família me procurou recentemente e aí comentando, né, que o menino, ele é um menino, um adolescente, está sofrendo bullying na escola porque ele gosta de rock. E a maioria das crianças dessa idade não gostam. Então ele acaba sendo excluído do grupo por conta disso. Então, muitas vezes, por ter interesses diferentes e uma forma diferente de se relacionar, eles têm uma tendência maior a sofrer bullying. E aí o que, que acontece, Orleans? Eles começam a camuflar os interesses, começam a tentar pertencer ao grupo, então começam a ter até um desempenho escolar mediano, parecido com os colegas, para não ficar tão discrepante em relação à turma e passar mais desapercebido. Esse é um fenômeno, Isso infelizmente, não que é acaba nada bom, né, acontecendo. doutora? Porque, na verdade, ele passa a ser uma pessoa frustrada, né? Porque ele tem o poder de se desenvolver, na verdade, né? Tem até um filme que mostra uma situação dessa, que a criança está soletrando e ela erra de propósito para poder fazer parte de um grupo. Porque ela estava acertando tudo, no finalzinho ela erra. Aí tem a questão familiar também, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, né? Mas eu Uhum. vou cortar essa parte, daqui a pouco eu entrar. Quais são as características que definem uma pessoa superdotada? A gente tem algumas características que são bem marcadas, né? A principal delas é a facilidade pelo aprendizado. Então, assim, a criança, desde muito pequena, ela vai demonstrar uma facilidade muito grande para aprender novos conteúdos, para armazenar informações. Então, tem uma capacidade de memória também muito boa, uma curiosidade muito grande também, né? Então, se interessa por um tema e vai mergulhar profundamente naquele tema, um vocabulário avançado. Então, são crianças que desde muito pequenininhas tendem a falar um pouco mais corretamente, utilizar palavras que a gente até estranha, fala, nossa, mas aonde que aprendeu a falar desse jeito, né? Parece um mini adulto falando. Tem uma sensibilidade maior, né? A gente fala da questão da sobreestabilidade, são crianças um pouco mais sensíveis, né? Adolescentes e adultos que têm um pouco mais de sensibilidade, são mais intensas também, né? Então tem um senso de justiça muito aguçado, noção de certo e errado, de causa e consequência. Então, às vezes, elas são mais intensas também, especialmente quando elas estão diante de uma injustiça. Elas não gostam da injustiça. São pessoas que precisam saber muito por que as coisas são daquela forma, por que as coisas funcionam daquela forma, e quando você vai dialogar, né, e vai dizer para aquela criança que ela não pode fazer determinada coisa, o movimento autoritário muitas vezes acaba não sendo muito efetivo, né? Então, se eu falo assim, você não pode fazer isso, daí a criança pergunta, por quê? Daí você fala, por Ela é que muito não? Porque questionadora, eu não né? quero. Elas são questionadoras, elas vão querer entender o porquê. E se elas entendem o porquê, elas compreendem a regra, elas são ótimas seguidoras de regra. Né? Então, elas tendem a seguir regras também diferente das outras crianças. E isso, às vezes, pode ser um problema na escola. Porque a professora, às vezes, sai da sala e fala, olha, gente, vamos continuar fazendo atividade, eu vou ali na sala dos professores buscar o giz, por exemplo. E aí, o que, que acontece? Na volta, às vezes, essa criança ela vai dedurrar os colegas que não seguiram a regra que a professora determinou. Então, eles são muito seguidores de regra e têm esse senso de justiça muito aguçado. São muito empáticos também, né? Tem uma Uhum. capacidade de sentir a dor do outro muito grande e, às vezes, tem dificuldade até de se separar dessa empatia, né, do outro, né? Então é um aspecto que às vezes a gente precisa trabalhar também para essa Essa pessoa seria uma conseguir pergunta se muito blindar. interessante. Como que eles trabalham com emoções? Né? Você falou que a questão da empatia, que agora ela consegue realmente entrar na vida do outro e sentir aquelas emoções, trabalhar com outra pessoa também? Consegue, né? E é importante a gente ajudá-los a calibrar essa empatia, para essa empatia não gerar sofrimento, Uhum. né? Então, às vezes, a gente precisa fazer um processo de psicoterapia na infância para ajudar essa criança a reconhecer os próprios sentimentos, a conseguir expressar os sentimentos, porque tem um ponto interessante, né? Muitas vezes o superdotado, ele tem dificuldade de dizer o que ele pensa porque ele não quer magoar o outro. E aí, às vezes, ele guarda para si e ele vai internalizando aquele sofrimento.
Então, às vezes, a gente precisa de um processo de psicoterapia para ajudá-lo a verbalizar o desagrado de uma forma apropriada, a lidar com essas emoções mais intensas, né? Especialmente com o perfeccionismo, que é uma outra coisa que a gente percebe que acontece com muita frequência no superdotado, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer esse trabalho em paralelo para ele poder ganhar mais consciência sobre o seu funcionamento e conseguir se regular melhor nas diferentes situações. Muito bem. E na sua visão, doutora, quais são os maiores desafios enfrentados por pessoas com altas habilidades? A gente já estava começando até a falar sobre isso, né? A gente tem alguns desafios bem importantes. Eu vejo que um dos maiores desafios é a gente não ter um conhecimento apropriado do que seja as altas habilidades de superdotação. Recentemente eu fiz uma palestra, né, no evento do COMBRAGE, do Conselho Brasileiro para a Superdotação, e a minha palestra foi exatamente sobre isso, né, sobre desafios e perspectivas futuras. E eu vejo que a gente precisa ter um investimento na formação inicial, nos cursos de graduação dos profissionais da educação e da saúde, para que a gente de fato possa compreender o que é a superdotação e tirar muitos mitos que estão por aí e que atrapalham o reconhecimento dessas pessoas, né? Então, o superdotado não é só aquele que é bom em matemática, o superdotado não é bom em tudo, ele pode ter facilidade em uma área e pode ter dificuldade em outras áreas. Nem sempre o superdotado vai ter sucesso na vida se ele não tiver um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento do seu potencial. Então, ele não foi agraciado por Deus e ele vai alcançar tudo independente de qualquer coisa. Ele vai precisar de suporte em alguns momentos, né? Então, a gente precisa entender muito cada criança, cada adolescente, cada adulto, entender esse perfil de funcionamento, entender se há necessidade de suporte, que tipo de suportes, para a gente poder promover esse ambiente que seja mais adequado. Então, essa formação inicial, ela é muito importante, né? Me preocupa muito a forma como a superdotação vem sendo divulgada nas mídias e de um modo geral. Existem muitos mitos que estão sendo replicados aí, né? Então, acho que a gente precisa ter uma consolidação também no país em termos de pesquisa sobre a nossa população, para que a gente possa entender melhor o perfil do superdotado no nosso país, entender quais são as demandas, quais são as necessidades, se elas existem, quais são e como que a gente pode pensar no provimento dessas necessidades, né? Então, assim, uma dica que eu sempre dou é busque referência de literatura científica, busque referências de artigos, né? Porque às vezes tem conceitos equivocados que acabam sendo replicados no senso comum, né? Então, a gente precisa ter informação qualificada sobre a superdotação. Busque literatura. Eu vou até fazer uma indicação aqui de um livro, ó. A turma que está me assistindo aqui agora. Chama-se Altas Habilidades de Superdotação na Vida Adulta. Autora, a nossa palestrante de hoje. Denise Rocha Belfort Arantes. Esse livro ele foi fruto da minha dissertação de mestrado. E aí eu fiz entrevistas, né, com os superdotados adultos para entender como que eles se veem, né? Quais são os principais pontos aí. Então, para quem tem interesse no tema, é uma leitura. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Você falou de escola, doutora. Sim. A escola deveria lidar com os alunos superdotados para estimular o seu aprendizado, ter uma forma diferente de ser tratada. Ela consegue identificar e diferenciar essas crianças também? A escola deveria, e quando a gente pega a nossa legislação do campo educacional, a gente tem muita orientação em relação às altas habilidades de superdotação. Então, o aluno superdotado, ele faz parte do público-alvo da educação especial, ele tem direito ao atendimento educacional especializado, ou seja, se ele precisar de suporte na escola, ele tem direito a esse atendimento. E como é que pode se dar o suporte dentro da escola? Por meio do enriquecimento curricular, ou seja, você tem um aluno que tem uma facilidade muito grande em uma área específica e que está avançado naquela disciplina, eu posso oferecer algo mais aprofundado, né? Eu posso enriquecer o conteúdo naquela área específica. Se eu tenho um aluno que de alguma forma vai bem na escola, no sentido de ter facilidade de aprendizado, às vezes ele até está desmotivado porque o ambiente não está muito interessante, mas ele tem uma facilidade para o aprendizado, eu posso acelerar esse aluno, né? Ele pode pular aí 1 ou 2 anos escolares. Então, a nossa legislação é muito clara em relação ao que a escola precisa fazer para atender esses alunos.
Mas, infelizmente, o que a gente vê? A gente vê um movimento das escolas de invalidação dessa condição, né, dessa característica. Lembrando que a superdotação não é um transtorno, nem uma doença, então ela não tem um diagnóstico, né? A gente não fala de diagnóstico, não tem ela não está lá descrita nos manuais médicos, né? A gente não precisa de avaliação do médico para identificar a superdotação, Uhum. mas eu vejo o movimento das escolas invalidarem e fingirem que fazem alguma coisa, e de fato não fazem, né? Nem todo superdotado vai precisar de suporte, mas alguns precisam, e a gente tem que prover esse ambiente diferenciado exatamente para encorajar esses potenciais e para ajudá-lo a desenvolver ainda mais as suas áreas de facilidade. Eu até interessante, você falou uma coisa interessante aqui, eu queria perguntar, você já recebeu alguma criança ou adolescente que tenha sido diagnosticado com TDAH e na verdade não era TDAH? Era já. Já aconteceu, já aconteceu. Porque tem algumas características, né? Por exemplo, o superdotado ele tem um alto grau de energia, Uhum. mas ele consegue ter uma concentração muito profunda na execução das atividades, né? Então, às vezes, ele parece disperso porque ele está achando a aula chata e está entediado, e aí ele está criando histórias na cabeça dele para conseguir passar o tempo. Ou ele tem um comportamento mais agitado, vamos pensar assim, né? Um perfil um pouco mais psicomotor, né? De um corpinho também que precisa do movimento, que parece o TDAH, mas não é. Né? Então, às vezes, aparece na escola um comportamento que se assemelha ao TDAH e muitas vezes isso acontece por quê? Porque a escola tá chata. Parece uma fuga, né? Porque Quer tá sair muito daquele fácil. espaço que não tá bom para ele, né? Ele começa a ficar agitado. Exatamente. E é uma forma de manifestar a E ele está insatisfação. preso naquela Né? E aí, sala, quando a né? gente quando a gente vai entender melhor esse perfil, a gente vê que, na verdade, não tem o TDAH. O que está faltando é estímulo, é motivação, é desafio. O superdotado gosta muito de ser Uhum. desafiado. Mas aí a gente percebe que houve um diagnóstico errado, né? Então ele Às tá sendo vezes, tratado de forma errada na escola, né? às vezes há um diagnóstico errado, né? E aí a gente sugere uma nova investigação com algum neuropediatra, um neurologista, né? Que tem um conhecimento para poder entender se realmente se faz sentido Uhum. a superdotação junto com uma outra condição, né? Pode ser um diagnóstico errado, mas pode ser também a presença do que a gente chama de uma dupla excepcionalidade. Uma criança que vai ter o TDAH, mas que também tem a superdotação. E aí ela vai ter um funcionamento diferente. Entendi. E a doutora acha que na família e a escola está habilitada a lidar com esses indivíduos? Nós sabemos que a família às vezes recebe um diagnóstico de TDAH e não é TDAH, né? E a escola fazendo esse diagnóstico. Então já tem uma certa frustração por parte da família, até mesmo uma mudança de comportamento da família para com esse indivíduo, né? Como é que a família hoje poderia é, buscar um diagnóstico diferente ou tentar tratar esse indivíduo de forma diferente? A ideia é buscar, se a família tem uma suspeita, né, de que aquele diagnóstico prévio está errado e que a criança tem características de altas habilidades de superdotação, o recomendado é buscar um profissional especializado na área para fazer uma nova avaliação, né, e aí poder olhar também para esses aspectos da superdotação e tentar observar se aquela pessoa realmente tem características compatíveis com a superdotação. E a família, ela precisa também ser muito apoiada. Então, nós profissionais que fazemos avaliação, a gente tem uma responsabilidade muito grande de dar uma orientação apropriada para essa família. Então, quando a gente vai fazer uma devolutiva para essa família, é importante que a gente dê ali, né, a conclusão sobre o que a gente observou, mas que a gente também traga possibilidade de intervenção e de encaminhamento. E às vezes, uma das intervenções que a gente sugere é uma orientação parental, que essa família também receba uma formação, uma orientação para que ela possa conduzir da melhor forma a educação daquela criança, pensando no fio daquela criança. Então, é muito importante que os pais também busquem informação qualificada, compreendam esse universo e recebam a orientação de um profissional especializado para poder fazer, eventualmente, alguns ajustes que sejam necessários. Na verdade, é um alívio ou uma mudança de problema? Como é que a família pode interpretar isso? Olha, a superdotação por si só, né? Quando a gente fala assim, vou usar um termo de superdotação Uhum. clássica, o que a literatura mostra é que o desfecho não costuma ser negativo.
O desfecho ele só é negativo quando essa pessoa não teve a oportunidade de ser identificada. Aí isso aumenta o risco de desenvolvimento de transtornos, especialmente depressão e ansiedade na vida adulta, né? Agora, se essa pessoa ela teve a possibilidade de ser identificada e receber o suporte apropriado, a tendência é que não haja um desfecho negativo, né? Então, as famílias muitas vezes elas se assustam. Por quê? Porque a gente está na expectativa de receber ali uma informação de que aquela criança é típica. E aí a gente vai observar que aquela criança não tem um funcionamento típico, é um funcionamento diferente. E que vai demandar dos pais entender melhor essa condição, né? Porque quando a gente tem filhos, né, a gente nunca sabe como vêm os nossos filhos e que tipo de demandas eles vão trazer. E a gente vai ter que aprender no decorrer do tempo, né? A gente troca o pneu do carro com o carro andando. A mesma coisa da superdotação. Então, a gente precisa também se munir de informações para poder refletir, pensar e poder trazer ali também as possibilidades de estímulo que a família também pode colaborar nesse aspecto, né? Então, não é só a escola que trabalha nesse sentido de desenvolver esse potencial, mas a família também tem um papel importante, né? Então, se informar sobre isso é muito importante. Eu estava até pensando aqui, existe pai que queira tirar proveito da superdotação dos filhos, sabendo que, na verdade, eles não sabem, né? Criança não é um robô. E a superdotação pode estar destinada a uma determinada área. Já aconteceu do pai querer tirar proveito dessa criança e, na verdade, não corresponder àquela expectativa? A história diz que sim, né, Orlando? Quando a gente pega aí alguns famosos, né? Vamos pegar o caso do Michael Jackson. Se a gente for fazer uma análise, a Amy Winehouse é muito nessa direção, né? De um ambiente que não foi favorável, né? Então, às vezes acontece do pai ter uma visão, ou da mãe, né? Ter uma visão equivocada da superdotação, achar que isso é um troféu, é um prêmio, e aí começar a expor a criança a determinadas situações que ela não quer se expor, né? E isso pode trazer riscos para a saúde mental dessa criança. Então, infelizmente, a gente tem também, por conta dessa desinformação, às vezes uma exploração dessa imagem, às vezes um uso inadequado dessa imagem, e a história mostra para a gente que as consequências nem sempre são as mais favoráveis, né? Entendi. Você acredita que a superdotação está relacionada apenas ao QI alto? Essa é uma boa pergunta, né? Então, assim, a gente tem diferentes perfis de altas habilidades de superdotação. A gente tem a superdotação intelectual, a acadêmica, a liderança, a criatividade e as artes. Se a gente pensa num perfil acadêmico, né, ou seja, aquilo que está relacionado com o conhecimento da escola, necessariamente essa pessoa tem que ter um QI acima da média, né? Ela tem que ter um potencial cognitivo acima da média. Se a gente está falando de outras áreas, como o esporte, por exemplo, as artes, a música, não necessariamente essa pessoa vai ter um QI acima da média. A literatura mostra que há uma predisposição também para um QI acima da média, né? Porque um QI acima da média significa um potencial acima da média. Então, é mais comum que esse indivíduo tenha também um QI acima da média, mas não é a regra, né? Então, eu posso pensar numa pessoa que é brilhante nos esportes, mas que não necessariamente vai ter o mesmo desempenho na escola, né? Ela é superdotada nos esportes, ela não é superdotada na área acadêmica, né? Então, o QI é uma medida importante e ele fala muito dessa superdotação acadêmica. Por outro lado, eu posso ter uma pessoa extremamente capaz, inteligente, sábia e que não teve oportunidade de ir para a escola. Uma pessoa analfabeta, que não teve tanto acesso à cultura, mas que é uma pessoa sábia, né? Que aí seria o que a gente chama dessa superdotação intelectual, que é essa capacidade, desse potencial elevado, mas que não necessariamente tem relação com os conteúdos escolares, acadêmicos. Perfeito. E qual a importância do equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual, emocional e social em pessoas de altas habilidades? O que a gente costuma ver na literatura é o que a gente chama de uma assincronia no desenvolvimento. Então, sempre há uma tendência do cognitivo estar muito acima da idade e o emocional e o psicomotor, às vezes, estão ali dentro do que é esperado para a idade, né? Então, vou dar um exemplo para você. Uma família que me procurou, e aí eles falaram assim para mim, né? Que eles têm um menino de 5 anos
e que esse menino de 5 anos, às vezes, conversa sobre determinados temas que parece que eles estão conversando com um adolescente. Mas, do ponto de vista emocional, ele é um menino de 5 anos. E isso gera, às vezes, um choque, né? Uma discrepância. Fala, nossa, mas chora. Sim, chora, uma criança de 5 anos, que Uhum. vai ter dificuldade de lidar com frustração e tantas outras coisas que são esperadas para essa idade, mas que acaba saltando aos nossos olhos pela diferença, pela assincronia no desenvolvimento, né? Então, existe uma tendência nessa assincronia. O que a gente tem que fazer? Potencializar a área de força, mas a gente também tem que trabalhar com as outras áreas, para que possa haver minimamente um equilíbrio e essa pessoa possa ter esse equilíbrio, essa capacidade de regulação, que também são importantes para ela poder ter uma adaptação mais apropriada ao contexto, né? Então, trabalhar as áreas de força e também as áreas de fragilidade é muito importante para que a gente possa ter esse equilíbrio ao longo da vida. Entendi. E quais os programas ou recursos que a doutora conhece aqui que pode apoiar as pessoas com altas habilidades? Bom, eu vou sugerir o Conselho Brasileiro para a Superdotação, né? Atualmente eu sou vice-presidente, né? A gente Sim. muda aí a gestão no final desse ano. E no Conselho Brasileiro para a Superdotação, a gente costuma reunir pessoas interessadas no tema, e lá no nosso site a gente tem muito conteúdo, né? O site é www.combrage.org. A gente tem muito conteúdo e a gente tem um mapa do Brasil em que a gente disponibiliza todas as pessoas que são associadas nas diferentes regiões do Brasil e também as instituições públicas, né? Então, o que eu posso destacar aqui em termos de instituições públicas ou sem fins lucrativos, né? A gente tem os núcleos de atividades para as altas habilidades de superdotação. Então, você que está em qualquer lugar do Brasil, procure o NAAS da sua região para você receber orientação em relação às altas habilidades de superdotação no seu estado. O Uhum. Ministério da Educação implantou um NAS em cada estado, então, em tese, todos os estados têm, e lá no site do Combrage, no mapa dos serviços, vocês vão encontrar telefone de contato, e-mail, para poder ter acesso às informações do NAS. A gente tem algumas instituições também, né? Tem o Rogério Stenberg, Instituto Apontar e alguns outros institutos. A gente tem também alguns grupos de pesquisa de universidades. Então, a gente tem a Unesp de Bauru, a Unesp de São José do Rio Preto, a UFSCar em São Carlos, a Federal de Santa Maria. Então, a gente tem algumas universidades, a PUC em Campinas, que tem grupos de pesquisa, que tem pessoas estudando o tema e que vocês também podem buscar informação, né? É muito importante buscar locais que tenham realmente referência nessa área, que pesquisem para vocês terem informações Ah, qualificadas, né? perfeito. Doutora, você acredita que a sociedade valoriza suficientemente as pessoas com altas habilidades? E A reconhece gente tem um também, né? problema, a gente tem um problema no nosso país que é a desvalorização do conhecimento. O que acontece com as nossas pessoas mais brilhantes? Muitas vezes elas acabam recebendo oportunidades fora do país e vão desenvolver seus estudos e suas pesquisas fora do país, porque aqui no Brasil parece que é feio, né? A gente saber um pouco mais, a gente pesquisar um pouco mais, a gente acaba não tendo recurso financeiro também, não existe investimento em pesquisa, em ciência, cada vez menos a gente tem recurso para as universidades públicas, né? Então a gente vai tendo aí uma fragilização desse Uhum. processo também de investimento nos nossos jovens talentosos que acabam saindo do país para ter mais oportunidades, né? Então esse é um movimento que a gente vê acontecendo e esses jovens antes saíam na universidade, agora eles estão saindo cada vez mais cedo, já no ensino, já no ensino fundamental, para ter oportunidades de realmente ter investimento e ter um ambiente que seja mais favorável, né? Então o nosso país ele não valoriza muito os talentos que a gente Não tem. existe nem políticas públicas a respeito. Eu não conheço alguns, sabe? Conhece, pode citar algumas? A gente tem legislação, mas a gente ainda tem a dificuldade na aplicação dessa legislação, né? A gente tem aí alguns fomentos, né? Os Uhum. NAS, eles têm um pouco esse papel, a gente tem bolsas de iniciação científica, mas elas estão ficando cada vez mais escassas. Falta investimento público também nessa área, né? Para a gente poder consolidar uma política pública que de fato seja efetiva, no sentido de identificar e de prover os ambientes e os recursos apropriados
para o desenvolvimento desses talentos aí na nossa sociedade. É engraçado que alguns países procuram essas pessoas poder trabalhar com questão de lideranças e outras temáticas, outras áreas, né? Nosso país, nada, né? Muito pelo contrário, né? É um problema você ter um superdotado em sala de aula, né? E não deveria ser, né? Porque, assim, na minha pesquisa de doutorado, eu implantei um modelo de enriquecimento escolar numa escola pública. E a gente viu uma melhora significativa nas notas de avaliação externa. Então, assim, investir no atendimento ao superdotado, ele traz benefício para a escola como um todo, né? O Renzulli, que é um dos teóricos que aborda a temática da superdotação, ele fala que uma maré crescente eleva todos os navios. Então, quando a gente provê um ambiente enriquecido, pensando no superdotado, mas envolvendo todos os alunos daquela turma, a gente tem uma tendência na melhoria do processo de ensino-aprendizagem de todos os estudantes. Perfeito. Doutor, e na sua opinião, quais são as consequências de ignorar ou negligenciar as necessidades das pessoas superdotadas? A literatura mostra que um superdotado não atendido ele vai ter mais possibilidade de desenvolvimento de transtornos ao longo da vida. Aí sim, a superdotação se torna um risco, se torna vulnerabilidade. Por isso que é tão importante a gente fazer uma identificação precoce, oferecer o suporte para essa criança, a formação para os professores, a orientação aos pais, para que esse processo de desenvolvimento seja o mais saudável possível, né? Senão, a gente vai ter risco de mais desenvolvimento de depressão, ansiedade, burnout e outros eventuais transtornos. Ah, muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui de uma colega de faculdade, da Kelly. Ela manda perguntar se a doutora é superdotada, porque ela viu um depoimento da doutora e ela fala assim, e pergunta o seguinte, o que teria levado a não perceber isso antes, né? E tendo em vista que a doutora trabalha com o tema, né? Pois é, isso é bem curioso, né? Porque, de fato, eu tive uma identificação mais tardia, né? Fui identificada por duas profissionais que atuam aí na área da superdotação. A primeira pessoa que me falou, eu não acreditei, né? Não, a minha facilidade é porque eu me esforço muito, eu estudo muito, eu me dedico muito. Para mim, as coisas não são espontâneas, como a gente imagina que seja para um superdotado. Tem que ter estudo, tem que ter dedicação, né? Sempre fui uma aluna muito esforçada na escola, mas eu não era a melhor aluna da turma, não tirava as melhores notas, né? Então, assim, isso fazia com que eu não acreditasse, nunca tivesse percebido nada em relação a isso. E essa identificação, ela aconteceu depois que eu já estava pelo menos 10 anos nessa área, né? Então, eu via isso nas outras pessoas, mas eu não via em mim. E aí, uma segunda pessoa também trouxe a mesma perspectiva, né? E aí, eu comecei a olhar para isso, fui trabalhar em terapia, né? E aí tem todo um processo de negação daquilo, né? E aí, aos poucos, a gente vai começando a entender algumas características e hoje eu compreendo em mim algumas facilidades e também algumas dificuldades, né? Como qualquer ser humano, a gente vai ter facilidades, mas a gente vai ter também dificuldades. Aí a gente precisa trabalhar para desenvolver tanto as nossas áreas de força quanto as nossas áreas de fragilidade, né? Então, não é algo tão simples. Mesmo que a gente viva isso, nem sempre a gente consegue reconhecer em si, né? Casa de ferreiros, peso de pau muitas vezes, né? A gente não consegue reconhecer em si as próprias características. Ah, verdade. E uma perguntinha aqui de um outro colega, falar nisso, vou até mandar um abraço para o segundo período de psicologia da UNA Aimorés em Belo Horizonte. Um abraço a todos os colegas lá de faculdade. Podemos observar traços de superdotados em crianças autistas? Podemos, a gente pode ter a dupla excepcionalidade. Então, mesmo que aquela criança tenha o transtorno do espectro autista, eventualmente ela pode ter outras habilidades de superdotação, né? A literatura ela não é muito precisa em relação ao percentual, mas a gente tem aí números girando em torno de 10% de proporção, né, de pessoas que tenham aí a dupla excepcionalidade, né? E aí precisa fazer uma avaliação. E nos casos da dupla excepcionalidade, qual é o desafio? O desafio é que, às vezes, esse transtorno, né, o TDAH ou o TEA, eles mascaram a superdotação. E aí a gente não consegue ver o potencial. Então, o desafio é um pouco maior e, às vezes, as intervenções também são um pouco diferenciadas, porque a gente tem que trabalhar essa área de fragilidade e depois conseguir trabalhar também as áreas de força. Mas é possível, sim. Ah, muito bem. Com relação ao gênero, doutora, a gente tinha até comentado aqui nos bastidores, né? Com relação ao gênero, questão masculino e feminino,
A gente tem na história que o gênero masculino era muito bem mais aproveitado, né? Essa questão da superdotação, enquanto a menina era esquecida, era vista com outro olhar, né? Qual seria esse olhar? E como seria... fala um pouquinho dessa história pra gente. A gente tem uma questão de gênero importante na área da superdotação, como em outras áreas também. A gente vem de uma cultura patriarcal, em que o reconhecimento do talento no homem é muito mais bem visto, e o reconhecimento do talento da mulher não acontece da mesma forma, né? Então, a gente tem uma questão cultural importante. As mulheres, elas foram criadas para serem boas mães e boas donas de casa. Então, elas têm que ser boas nisso que elas fazem. Não há muito interesse, não havia muito interesse em que as mulheres fossem para os estudos e fossem para o mercado de trabalho. Então, isso nunca foi muito valorizado. Sim. E isso ainda acontece na nossa cultura porque a gente acaba reconhecendo muito mais homens, a gente acaba valorizando muito mais as habilidades dos homens e as mulheres acabam sendo deixadas de lado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado de trabalho, as maiores oportunidades de promoção e de cargo de liderança são oferecidas para os homens. Dificilmente a gente tem mulheres que ocupem essa posição. E quais são um dos fatores que fazem com que isso não aconteça? Se a mulher é casada, se a mulher tem filhos, então a leitura de que ela vai ter menos disponibilidade, ela vai poder se dedicar menos, então ela vai ter menos oportunidades. Existe um artigo, né, da Renata Prado e da Denise Flight, que são duas grandes referências na área da superdotação, lá da Universidade de Brasília, em que elas contam a trajetória de mulheres superdotadas. E o que elas descobrem, né? Que para que essa mulher alcance sucesso na carreira também, ela vai precisar de suporte dos parceiros, ela vai precisar passar por obstáculos que os homens muitas vezes não precisam passar, elas vão camuflar muito mais as suas habilidades para poder serem mais aceitas socialmente. Então, as mulheres, elas têm desafios extras em relação à questão das altas habilidades de superdotação. Se a gente pensa proporcionalmente, o número de homens e mulheres seria o mesmo, né? Na proporção, a inteligência ela é democrática, não teria diferenças de gênero. Mas quando a gente olha para o número de pessoas identificadas, a gente acaba tendo um número maior de homens identificados e reconhecidos. As mulheres, elas introjetam tanto essa percepção que muitas vezes elas não reconhecem em si também as suas habilidades, né? Então elas falam assim, às vezes eu dou devolutiva para a família, e aí eu falo, né, para a família, olha, seu filho ou sua filha tem esse potencial, tem essa habilidade, e isso tem um componente genético. Provavelmente tem mais alguém na família que tem essa habilidade. E aí a mulher aponta assim para o marido, vem dele. Elas nunca reconhecem. E aí elas falam assim, mas para mim, eu sou assim, mas eu sou esforçada. Né? Então, atribui muito ao esforço o potencial e o sucesso que elas têm. E, às vezes, na verdade, o potencial é da mulher, mas ela não consegue perceber isso, porque isso não foi valorizado ao longo da vida. Na verdade, elas colocam a palavra esforço como sinônimo de altas habilidades, né? Porque na escola, Orleans, o que acontece? Os meninos, a gente fala assim, nossa, que menino inteligente, olha que menino criativo. Os adjetivos das meninas, nossa, que menina esforçada, que menina dedicada, que menina estudiosa. Os adjetivos, eles são diferentes. E isso a gente acaba internalizando. Então nós temos que começar a mudar já na escola, né? Inclusive com a parte docência, né? Exatamente. E a gente tem alguns movimentos acontecendo nesse sentido. Hoje a gente tem incentivo à mulher na ciência, porque também existe aquela visão equivocada de que a mulher não é da área de exatas, de que a mulher não vai se dar bem na área de ciências, e a gente tem que quebrar também esses mitos e estereótipos. Então, está havendo aí um investimento de algumas universidades nas mulheres para que a gente possa virar esse jogo. E com relação à classe social, muda muito? Esse é um mito também. A ideia de que a superdotação só acontece em determinadas classes sociais é um mito. Em qualquer classe social, a gente vai ter crianças com potencial. O que acontece é que, às vezes, pela falta de oportunidade, a gente não vai conseguir fazer essa identificação, né? Por isso que é tão importante a gente ter oportunidades, ter projetos, né, nas áreas mais vulneráveis, incentivo à cultura, incentivo ao esporte, para que essas crianças possam, em algum momento, acessar algum equipamento público e descobrir ali o seu potencial, a sua facilidade. E, de repente, serem pensadas
por olheiros do futebol, ou por Sim. pessoas que estão ali observando aquelas crianças, para que elas possam receber esse ambiente favorável para o desenvolvimento das suas habilidades e Ah, competências. muito bem. Doutor, eu tinha programado aqui um outro tema que estava fora das perguntas. É essa teoria dos três anéis, né, que a gente tem na nossa literatura, né, que é a capacidade acima da média, criatividade e envolvimento nas tarefas. Mas na verdade são as três que tem que estar juntas, não é isso? Como é que funcionaria essa questão dessa teoria? Ah, essa é uma pergunta muito importante, assim, talvez eu até me estenda um pouquinho na resposta. Uhum. Bom, a teoria dos três anéis, ela foi cunhada pelo Joseph Renzulli, que é um pesquisador americano da área das altas habilidades de superdotação. E ela é o pano de fundo da nossa legislação brasileira. Né? Quando a gente fala do conceito de altas habilidades no Brasil, em que a gente fala que a criança tem que ter uma habilidade, um potencial acima da média em alguma área do conhecimento, um envolvimento com a tarefa, e uma criatividade naquela área de interesse, a gente está falando da teoria dos três anéis, que seria habilidade acima da média, criatividade, motivação, engajamento com a tarefa. Né? Esses três anéis, né, o que o Renzulli fala é que assim, a pessoa superdotada ela vai mostrar esse comportamento de superdotação, né? Ela vai se comportar como uma pessoa superdotada sempre que ela tiver essa habilidade acima da média e tiver um ambiente que promova essa criatividade e essa motivação. Uhum. Então, a teoria dele é muito interessante para a gente entender esse potencial que é mais genético, dessa habilidade acima da média, que está sempre ali estável nesse indivíduo, mas essa necessidade de um ambiente que seja apropriado também para que a pessoa consiga ter a criatividade e a motivação presentes, para que ela possa se comportar como uma pessoa superdotada. Então ele fala que esse comportamento ele vai aparecer em certas pessoas, em certos contextos e sob certas circunstâncias. Significa que se a pessoa não tem os três anéis, ela não é superdotada? Não. Significa que naquele momento, naquele contexto, naquela circunstância, ela não está se comportando como superdotada. Por quê? Porque o ambiente não está favorável. Então, a criança está lá na escola, a gente vê o potencial acima da média, porque ela tira boas notas, mas ela está super entediada, ela está achando a escola fácil, está achando o conteúdo chato, não está Uhum. sendo criativa porque não tem interesse nenhum. Então o ambiente ele está pecando naquele momento e aí ela não consegue demonstrar o comportamento superdotado. Não é que ela não seja superdotada. E aí, se a gente faz um ajuste na escola e a gente mexe com esse ambiente, a tendência é que a criança consiga de novo se sentir desafiada e ela se reengaje com a escola. E aí a motivação sobe, a criatividade naquela área em que ela tem uma facilidade maior também tende a aparecer. A gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa interpretação do referencial do Renzulli. Muita gente restringe um arcabouço teórico gigante que ele construiu na área aos três anéis, mas ele não fala só disso. Ele fala de muitas outras coisas. Ele fala não só da identificação, que seria os três Sim. anéis, mas ele fala de provimento também. Ele fala da teoria do inteligência, né? A teoria triádica da inteligência, ele fala das portas giratórias, ele fala de um monte de outros elementos que são importantes para a gente pensar e implantar nas escolas para conseguir fazer a identificação e o atendimento desses estudantes. Né? Então, a teoria dos três anéis ela é um pedacinho do modelo de enriquecimento escolar que é muito maior. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu vejo muitos profissionais e muitas pessoas falando, né, que o Renzulli tem uma visão talentista, que ele só quer ver o talento. A preocupação dele, na verdade, não é essa. A preocupação dele é criar ambientes favoráveis para que a gente possa permitir a esse indivíduo viver o seu potencial. Ele fala muito de autorrealização, para que esse indivíduo possa viver esse potencial e se sentir autorrealizado na vida. Então, a gente tem que entender que é uma teoria um pouco mais ampla, né? E que ela fala dessa necessidade, desse encorajamento para que esse indivíduo viva a sua plena potência e seja uma pessoa feliz e autorrealizada. Ah, perfeito. Muito bem. Doutor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro. O que você pode falar desse livro para nós? Então, esse livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Na época, eu trabalhava na educação e aí eu quis ir para a psicologia, entender um pouco mais
o modo de ser dessas pessoas. Uhum. E aí eu entrevistei 7 superdotados adultos. No livro eu trago a história de 5 superdotados e eu vou atrelando as histórias de vida deles com referenciais da literatura, né? Então tem trechos de depoimentos e aí eu vou fazendo articulação com alguns referenciais teóricos para a gente poder entender um pouquinho mais esse modo de ser, né? Muito importante a gente estudar os adultos, Orleans, e eu vejo que é algo que a gente ainda estuda pouco no nosso Sim. país. Por quê? Estudando os adultos, a gente consegue entender o que deu certo e o que não deu, e o que a gente precisa fazer para desenvolver esse potencial de uma maneira mais apropriada, né? O que a gente precisa ofertar na infância e na adolescência para que aquele adulto possa crescer saudável, né? Esse é o melhor, é o ponto mais importante. Muito bem. Eu falo que é o seguinte, é um livro muito interessante. Eu comprei esse livro ontem, comecei a ler, não, eu tive que... Aliás, meu filho falou assim, ó, pai, de ler, porque se eu tenho um podcast amanhã cedo, preciso deitar e dormir. Que é um livro que realmente prende a gente aqui nas informações bem claras, sabe? Bem tranquilo de entender. Adorei. Vou continuar lendo aqui até o final. Achei super fantástico. E para quem está fazendo psicologia, quiser migrar, escolher essa área, eu acho que vale a pena. É um campo aberto, né? Um campo muito grande de trabalho. Exatamente. E finalizando, doutora, gostaria que você mandasse uma mensagem para os pais, principalmente para os pais, né? Que tem esse diagnóstico dos seus filhos com altas habilidades, superdotação, né? O que eles deveriam se atentar com relação ao tratamento dessas crianças, ao acolhimento dessas crianças, né? Uma mensagem para esses pais aí. Sim, eu queria deixar uma mensagem para os pais, Uhum. assim, no sentido de entender que a superdotação, ela é uma moeda com dois lados. Ela pode ter o seu lado de força e ela pode ter o seu lado de fragilidade também. E é muito importante que cada pai e cada mãe compreendam o perfil de funcionamento do seu filho e da sua filha e entendam quais são as necessidades e as demandas do seu filho e da sua filha, para que a gente possa criar esse ambiente que seja favorável para o desenvolvimento desses potenciais. Mas a gente não pode deixar de lado também as áreas de eventual fragilidade, né? Então, se o seu filho ou sua filha tem alguma fragilidade ou tem uma dupla excepcionalidade, a gente não pode ignorar esse aspecto, né? A gente tem que trabalhar no sentido de prover um desenvolvimento global mais saudável, né? Então, a gente não pode fechar os olhos também para as dificuldades. E a gente tem que cuidar também, né? Então, assim, ser orientado por profissionais também, quando a gente tiver dúvidas, né? Então, se você é um pai ou uma mãe que está em dúvida, que está inseguro sobre que caminho seguir, procure uma leitura especializada, um profissional especializado para te apoiar, para tomar decisões e para pensar em caminhos, né? O que vai ser mais importante para o meu filho e para a minha filha? O que ele está precisando nesse momento? E às vezes os pais, né, eles podem também ter aquele movimento de projetar no filho desejos, né? E aí isso tem que ser cuidado também. Então, às vezes, os pais também passarem por um processo de psicoterapia até para cuidar dessas projeções. Porque às vezes há uma expectativa de que a criança cumpra determinadas coisas que não necessariamente são desejo da criança, mas são desejo dos pais que está ali projetado na criança, né? Então, esse olhar também crítico, esse cuidado também é muito importante. Entender o que é bom para aquela criança, o que ela gosta. Essas crianças, esses adolescentes, eles são capazes de dizer também do que eles gostam. Então, ter esse ouvido também, essa sensibilidade para perceber isso é muito importante para que a gente possa aí criar as melhores condições possíveis para esse indivíduo crescer, se desenvolver e se autorrealizar ao longo da vida. Perfeito. Então, a palavra-chave é acolher e cuidar. Não é isso, doutora? Exatamente. Muito bem. Exatamente. Doutor, então a gente encerra o nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer muito a atenção, né? Você ter aceito o nosso convite, poder participar do nosso programa. Da mesma forma, também gostaria de agradecer aos professores Jefferson e a Crício por ter dado o tema do trabalho, né? Que é inteligência, altas habilidades e superdotação, e colocar à disposição da doutora e participar, inclusive, de outros programas com a gente aqui, né? Certeza. Sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado e até a próxima a todos. Um abraço. Obrigada.